Olá, eu sou a professora Caterina e esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Essa é a nossa quarta aula em que nós temos os conceitos atrelados ao biomimetismo e vamos nos inserir mais em Soft Chemistry. Bom, nós vimos na aula passada em que era interessante que a gente fizesse a hibridização dos conceitos da biologia, dos conceitos de química e dos conceitos de mecânica. Então, nesse ponto surge a Soft Chemistry, que nos diz que para obter materiais originais, em que a estrutura e textura são determinados por um mínimo local de energia, ao invés de um mínimo global, a química suave usa de efeitos cinéticos significativos, em que ocorre a temperaturas amenas. E nas últimas décadas, a química suave, que é a soft chemistry, expandiu para uma maior escala usando blocos de construção como macromoléculas, agregados e colóides. O grande fundador desse conceito foi Jacques Livage, que é professor da Pierre et Marie Curie University desde 1973. E esse conceito vai nos favorecer a entender como que ocorrem essas formas interessantes que ocorrem na natureza. Então, o que ele quer dizer com efeitos cinéticos significativos que ocorrem em temperaturas amenas? Bom, e essa estratégia de se obter uma síntese de materiais planejada racionalmente, ela está baseada no conceito de perfil de energia, em que a gente inicia um cálculo teórico, por exemplo, com todos os possíveis arranjos de átomos e de configurações espaciais a 0 Kelvin. E aí, com isso, a gente consegue atribuir um valor de energia livre para todas as posições, o que corresponde ao valor de energia potencial de um composto específico. E aí, sob essas condições, a gente consegue, então, obter uma superfície de energia potencial, que é chamada de perfil de energia, como está demonstrado aqui nessa figura. E assim a gente consegue discernir as regiões que são instáveis, as regiões que são metaestáveis e as regiões que são estáveis. E apenas as regiões que correspondem aos mínimos de energia é que são as regiões relevantes para a química. Então, que a gente pode conseguir obter compostos variando condições sintéticas, né? Então, a gente consegue obter compostos estáveis e compostos metaestáveis, né? Os compostos instáveis não são interessantes para aqui. E a gente também, com cálculos teóricos, consegue calcular quanto tempo um composto metaestável fica presente em determinadas condições. Por exemplo, o diamante é um composto metaestável, mas é muito difícil que ele se transforme em grafite, por exemplo. Então, com os cálculos teóricos é possível fazer esse tipo de análise e determinar qual fase metaestável seria a mais interessante de tentar se obter para fazer um novo material a partir de uma mesma composição química. Então, nós temos a transição de fase, que é chamada de termodinâmica, e a transição de fase, que é chamada de soft chemistry, que ocorre em soft chemistry, né? E são transições de fase bem diferentes, como vou mostrar para vocês. Então, vejamos aqui que quando a gente troca as condições do sistema, como por exemplo, mudamos a pressão, a temperatura, para muitos materiais ocorre uma transição de fase. Por exemplo, a gente pode transformar um líquido em um gás, ou um líquido em um sólido e assim por diante. E em determinadas condições, duas fases podem coexistir. Então, cada fase tem a sua própria energia de Gibbs, e sob essas condições, os potenciais químicos das fases são os mesmos. E a energia de Gibbs, G, é sempre contínua durante uma transição de fase termodinâmica. Então, por exemplo, nesse gráfico à esquerda que nós temos a entalpia de uma fase, da fase 2, e a entalpia da fase 1. Na temperatura de transição, que é o TT, a
a energia livre de Gibbs, ela permanece constante, ela é a mesma tanto para a fase 1 quanto para a fase 2. Os tracejados, eles indicam condições meta-estáveis, se a gente saísse dessas condições ideais. Já quando a gente está tratando com soft chemistry, a gente tem a energia, a entalpia da fase 1, que é uma fase metaestável, e ela tem associado a sua energia de Gibbs. E nós também temos a fase 1, que seria a fase estável, que tem associado a sua energia de Gibbs. E na temperatura de transição, como a gente diria, nós não temos a mesma energia de Gibbs, ou seja, essa transição não é tão fácil de ocorrer entre uma fase estável e metaestável em soft chemistry. É quase como se fosse uma coisa irreversível. Como eu disse para vocês o exemplo do diamante, que o diamante é uma fase metaestável, mas ele não se torna em grafite assim espontaneamente na natureza. O que a gente pode ver também é que nós temos diversas fases que são metaestáveis. Então, a fase estável é a fase que a gente tem a menor energia de Gibbs. A fase metaestável tem uma energia acima da energia da fase estável. A fase super metaestável tem uma energia acima da fase metaestável e uma fase hiper metaestável tem uma energia ainda superior. Então, a gente pode conseguir diferentes materiais dependendo do arranjo, da estrutura, das moléculas e dos átomos que estão naquele material. Ou seja, quando a gente está trabalhando com a soft chemistry, a gente tem um balanço bem específico da cinética e da termodinâmica. Tenhamos, por exemplo, uma reação, aqui nós temos um composto A, que pode se transformar tanto em B quanto em C. Então, a gente tem uma equação química, né? Bem simples, porque A se transforma em C e A se transforma em B, e ela depende da sua cinética, então de K1 e K2, K-1 e K-2. Quando a gente faz o gráfico de energia, a gente observa que a fase metaestável é a fase B, enquanto a fase C é a fase estável. Entretanto, cineticamente, é muito mais difícil de se obter a fase C, porque a energia a barreira energética é maior para conseguir obter a fase C. Então, nós temos o produto cinético, que é o produto B, que tem a menor energia de ativação, e o produto termodinâmico, que é o produto C, que é mais estável. Para a gente melhor compreender, a gente consegue, então, escrever uma equação cinética, em que a gente faz a variação do composto A com o tempo, e isso depende da constante de formação de B e C em relação a A, e a constante de volta, né, da reação de B para A e de C para A, em que envolve K-1 e K-2. E o mesmo pode ser feito para B e para C. Então, usando essas equações cinéticas, a gente consegue ver a evolução das espécies na reação. Então, vamos supor que a gente tem um K1 igual a 1, um K-1 de 0,01, um K2 de 0,1 e um K-2 de 0,0005 segundos a menos 1. Quando nós temos uma reação que está em baixas temperaturas e fazemos a reação em tempos curtos, como por exemplo 5 minutos, nós vamos ter uma reação que é dominada pela cinética, em que o produto B
está em maior quantidade do que o produto C. Entretanto, quando a gente tem uma reação que é dominada pela termodinâmica, ou seja, a gente está tratando com elevadas temperaturas e tempos elevados, a gente tem o aumento, o decaimento da formação do produto B com relação ao produto C. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, menos produto B vai sendo encontrado, porque ele vai formando o A novamente, e o A vai formando o C, e assim por diante, o C então vai se tornando o produto predominante da reação. E com isso a gente consegue controlar que tipo de produto a gente quer obter em nossa reação. Então, quando a gente tem uma reação, a razão de B com C aumenta quando a reação reversa de B para A é bloqueada. Então, por exemplo, quando a gente tem o K menos 1 igual a zero, a gente tem a razão de B para C aumentando com o tempo. E a razão de B para C diminui quando a reação reversa de C para A é bloqueada. Então, K menos 2 é zero e a razão de B para C diminui. Então, com isso, a gente consegue, se a gente conseguir bloquear uma das reações reversas, a gente consegue, então, favorecer um tipo de reação ou outro. E a gente consegue, então, desenhar que tipo de reação a gente precisa fazer para obter um determinado composto em soft chemistry, ou seja, temperaturas amenas e pressões amenas. E o controle termodinâmico, ele é muito comum na química, né? Em que a gente vê que os fatores entrópicos e entálpicos determinam as fases que a gente obtém dos materiais. Então, na questão de MOFs, por exemplo, o que se observa é que com o aumento da temperatura de síntese, se obtém um material mais anidro, então a gente ganha uma entropia por perda de água do sistema, e então a gente consegue aumentar a densidade desse material e a dimensionalidade desse material. E com isso, como a gente está tirando a água do sistema, a gente tem um número de íons de metal coordenado ainda mais com um ligante específico. Mas quando a gente está tratando com um controle cinético, a gente tem que levar em consideração outros fatores. Então, em 2006 foi a primeira vez que se observou um controle cinético de um MOF, em que se utilizou o zinco como metal e um ácido carboxílico. E se observou que a fase molhada, entre aspas, era obtida a temperaturas menores que 100 graus Celsius, quando a síntese era feita em temperaturas menores que 100 graus Celsius, e que a fase seca era obtida a temperaturas quando a temperatura era igual ou maior que 150 graus Celsius. Com isso, então, seguiria o controle termodinâmico, como a gente observou anteriormente. Entretanto, o que foi observado é que a fase molhada era 100 kJ mais estável que a fase seca. Então, a fase molhada seria a fase o produto termodinâmico e a fase seca o produto cinético, entre mais ou menos dizendo, seria a fase metestável. Ainda nesse quesito, o que foi observado é que a fase seca possuía duas formas possíveis, a fase alfa e a fase beta, sendo que a fase beta era mais densa. E ela era mais densa porque o ligante estava na configuração trans e ela era mais estável que a fase alfa em 13,5 kJ por mol. Ou seja, a contribuinte cinética permitia a cristalização da fase alfa. Por quê?
porque ele era um produto mais fácil de ser obtido, ele tinha uma energia menor do que a energia, uma energia maior, desculpa, do que a energia da fase beta, mas havia uma barreira energética para se transformar da fase alfa em fase beta, justamente porque o reagente de partida era o reagente em ácido cis-ciclohexeno 1,2 dicarboxílico, ou seja, ele tinha que se transformar em trans para ser uma fase mais estável. Então, com isso, esses pesquisadores conseguiram obter diferentes fases do mesmo material. E cada fase tem uma propriedade distinta que pode ser estudada e aplicada em diferentes dispositivos. Um estudo posterior a este do zinco foi feito com tartaratos de lítio, em que se variou a fonte do ácido tartárico, sendo ele racêmico, meso ou quiral. Também se variou a temperatura de síntese e os solventes da síntese. E durante esse estudo se observou a formação de 9 diferentes fases, cada uma tendo uma entalpia associada, uma densidade diferente e uma força de ligação de hidrogênio diferente. E dentre essas 9 estruturas, a estrutura 4, que é obtendo o mesotartarato, é a que tinha a maior ΔH. Então, é a que tem o ΔH de 5,18, enquanto as outras estruturas todas têm um ΔH menor do que esse. E se a gente for comparar essa estrutura com as estruturas contendo o mesmo tartarato, ou seja, o mesotartarato, a gente observa as estruturas 6 e 7 têm entalpias ainda muito menores, e são as que têm as menores entalpias de todas as fases, entre as 9 fases, as 6 e 7. Então, qual seria a diferença entre as fases 4, 6 e 7? Quando eles avaliaram a força da ligação de hidrogênio da fase 4, eles observaram que era a fase que tinha menor, a força mais fraca de ligação de hidrogênio. E com isso, fazia com que elas tivessem um maior ΔS. E isso favorecia a formação da fase 4 em elevadas temperaturas e em etanol, devido à elevada entropia, como a gente pode ver com a equação de ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Bom, e os pesquisadores então resumiram, né, nessa figura todos os conceitos, de temperatura, da fonte de ácido tartárico e de troca de solvente durante a síntese, obtendo as fases que eles observaram. A fase 4, que é a fase que nós estávamos levando em consideração no slide anterior, ela é esse azulzinho um pouco mais escuro que o azul mais claro. E a gente só observa essa fase em etanol a temperaturas acima de 150 graus Celsius. Vocês podem ver que quando a gente adiciona água, essa fase não existe mais, ou seja, a água desestabiliza o sistema, o que indica que a fase 4 é uma fase meta-estável e que possivelmente depende de ligações de hidrogênio que a água quebra. Já a fase 7, que é esse azul mais claro, ele existe tanto em água, etanol, quanto em etanol. E é uma fase bastante predominante. Então, isso indica que a gente consegue fazer
as suas fases dependendo das condições que a gente está tratando. Essa energia de ativação baixa para a formação da fase 7 é observada porque a gente consegue obter essa fase mesmo em temperaturas mais baixas, como por exemplo 60 graus. E que ele é um produto cinético da reação quando a água está presente, já que à medida que a gente aumenta a temperatura, a fase 6 se torna predominante. Então a gente pode colocar todos esses dados numa tabela, juntar os dados da tabela e da figura que eu mostrei, num gráfico de energia, em que a gente observa que a energia de ativação para formar a fase 7 é menor do que a energia de ativação para formar a fase 4 e que a fase 4 é metaestável com relação à fase 7, mas que a fase mais estável de todas é a fase 6, certo? Como a gente observou, e que a energia de ativação da fase 6 é um pouco maior do que a energia de ativação de formação da fase 4. Isso pode ser feito também para as outras fases, e eu gostaria que vocês fizessem então uma análise e me entregassem uma análise da figura, dos dados dessa tabela e colocassem nesse gráfico explicando por que a fase 2, a fase 3, a fase 9, a fase 8 e a fase 5 são metaestáveis e quais seriam as melhores condições da gente sintéticas para a gente obter essas fases e que vocês esperariam de cada fase, tá bom? É um trabalho bastante extenso, então eu espero que vocês estudem esse controle cinético do Soft Chemistry para que vocês entendam bastante esse conceito. Bom, até a próxima.